Silencie tudo ao seu redor e ouça com atenção. A voz que você tem usado para recitar o Salmo 23, como uma súplica de esperança, é a mesma voz que foi criada para decretar a lei da provisão. Você não veio aqui por acaso. Sua presença é um chamado para despertar. Se você está pronto para reivindicar a sua herança divina, dê o seu like como um sinal. Um sinal de que sua alma me dá permissão para quebrar o feitiço da mendicância que te aprisiona. Faça-o agora e sele este pacto. O pacto está selado, tua permissão foi concedida. E com ela, o véu da maior ilusão que já escravizou a alma humana começa a se rasgar. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria, não é uma filosofia. É a revelação de uma lei imutável, tão real quanto a gravidade que te prende à terra. Eu te revelo agora a lei da provisão soberana. Escute com atenção, pois estas palavras não são para sua mente que duvida, mas para sua alma que reconhece a verdade quando a ouve. Por eras, você foi ensinado a viver sob um feitiço. Um encantamento sussurrado de geração em geração, nos lugares sagrados e nos lares mais humildes. Eu chamo de o feitiço da mendicância espiritual. É o som da sua própria alma reconhecendo sua natureza original. Chegou o momento. O clímax da sua transformação de herdeiro adormecido para soberano desperto. Este é o ponto de inflexão, onde a teoria se torna carne, onde o conhecimento se torna poder manifesto. Eu vou entregar a você agora não uma frase, mas um cetro vibracional. Uma frequência encapsulada em palavras. Este não é um amuleto para te dar sorte. Esta não é uma esperança para você sussurrar na escuridão. Esta é a espada forjada no fogo da verdade, com a qual você irá separar de uma vez por todas a sua realidade da ilusão da falta. É o selo real que você irá imprimir sobre cada aspecto da sua existência. Prepare-se para receber. Silencie a sua mente de todo o resto. Respire fundo não como quem se prepara para um esforço, mas como quem se prepara para uma coroação. Sinta o espaço que você limpou dentro de si mesmo. É neste espaço sagrado que plantaremos a semente do seu novo domínio. A ferramenta que quebra o feitiço da mendicância espiritual de forma definitiva é um decreto. Um decreto que não pede, não suplica, não espera. Um decreto que afirma a verdade que já é. Ele realinha cada célula do seu ser, cada partícula da sua energia, com a lei da provisão soberana. Este feitiço é uma hipnose coletiva que te convenceu de uma mentira fundamental. A mentira de que você é a ovelha, e que o pastor está lá fora, em algum lugar distante. Uma força externa separada de você, a quem você deve implorar, suplicar e pedir com humildade pela sua provisão. Este feitiço te ensinou a olhar para o céu com mãos estendidas, esperando que o maná caia. Ele te ensinou a ver a riqueza como algo mundano, talvez até sujo, algo a ser pedido com vergonha, quase como um favor. Ele pegou o mais poderoso decreto de poder já escrito, o Salmo 23, e o transformou em uma canção de ninar. Uma melodia suave para acalmar o seu medo da falta, uma prece de esperança para a ovelha desamparada que espera passivamente que seu pastor a encontre e a salve. Você recita, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas sua alma sussurra, espero que ele me ouça, espero que ele não se esqueça de mim. É uma declaração de poder proferida com a energia da súplica, e é por isso que o ciclo da escassez nunca termina. Mas eu te digo a verdade que quebra este feitiço agora. A lei da provisão soberana estabelece que a abundância não é algo a ser buscado. Ouça com a totalidade do seu ser. Permita que estas palavras não apenas entrem em seus ouvidos, mas que ressoem em seus ossos. Permita que elas despertem a memória ancestral de quem você realmente é. O decreto central, o código que ativa a sua herança, é este. Pela lei do pastor interno eu decreto: a provisão é minha herança e meu estado natural. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Sinta o poder que vibra nesta declaração. Vamos decodificá-la para que você entenda a autoridade que está empunhando. Pela lei do pastor interno. Com esta frase, você remove qualquer intermediário. Você não está operando pela lei do homem, pela lei da economia ou pela lei da sorte. Você está operando pela única autoridade que importa, a sua própria consciência divina, o pastor que guia a si mesmo. Eu decreto. Você não pede. Você não sugere. Você não espera. Você decreta.
É um ato de poder legislativo sobre o seu universo pessoal. A sua palavra é a lei final. A provisão é minha herança e meu estado natural. Você remove a provisão do campo da conquista e a coloca no campo da identidade. Riqueza não é algo que você busca, é algo que você é. É seu direito de primogenitura, inalienável eterno. Não é algo a ser merecido, não é uma recompensa por bom comportamento. A abundância é uma realidade pré-existente, é o estado natural do universo, é a sua condição inata, a sua herança divina. A falta não existe na fonte. A escassez é uma sombra projetada por uma consciência que se virou de costas para sua própria luz. A lei declara que você não é a ovelha. Você é o pastor. Deixe que esta verdade ressoe em cada célula do seu ser. O pastor nunca esteve fora. O poder que guia, que provê, que restaura a alma não é uma divindade externa a ser cortejada. O pastor é a sua própria consciência divina. É o eu sou dentro de você. É o princípio governante da sua própria realidade. Quando você compreende isto, o Salmo 23 se transforma em suas mãos. Ele deixa de ser uma súplica e se revela como um decreto de poder. Ele não é uma prece, é um mapa vibracional. É a descrição exata do estado de ser daquele que reconhece a sua própria consciência como a fonte de toda a substância. O Senhor é o meu pastor se torna a sua declaração de identidade. É o seu reconhecimento de que a sua consciência desperta é a única autoridade, a única fonte, o único governo em seu mundo. Nada me faltará, deixa de ser uma esperança e se torna a consequência matemática, a lei irrefutável que emana dessa identidade. Você está simplesmente reivindicando o que já é seu por direito divino. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Esta é a declaração final de independência espiritual e material. Você encerra a busca externa. Você se reconhece não como um canal que recebe, mas como a própria fonte de onde tudo flui. Você não é a ovelha esperando pelo pasto. Você é o próprio campo verdejante e as águas tranquilas. Você é o governo, o poder ordenador, a inteligência diretora de toda a sua realidade material. Repita este decreto, silenciosamente para si mesmo agora. Sinta a estrutura da sua antiga identidade de escassez começar a ruir. Sinta a fundação do seu novo eu soberano se solidificar. Esta ferramenta agora é sua. Mas uma ferramenta não utilizada não tem poder. Uma espada na bainha não vence batalha alguma. Um cetro guardado em um baú não governa reino algum. Você deve empunhar este decreto. Você deve torná-lo a sua primeira e última palavra do dia. Você deve usá-lo como um escudo contra cada pensamento de dúvida, como uma espada contra cada sugestão de medo. E agora, para selar a entrega deste poder, você deve realizar um ato de ancoragem. A palavra falada reverbera no invisível, mas a palavra escrita ancora a energia no mundo visível da forma. Como pode faltar algo à própria fonte de tudo? Como a água pode faltar ao oceano? Como a luz pode faltar ao sol? É uma impossibilidade. A falta é uma ilusão que só pode existir na percepção desconectada da fonte. O feitiço da mendicância te posicionou como um pedinte do lado de fora do banquete do universo. A lei da provisão soberana te senta na cabeceira da mesa, pois revela que o banquete emana de você. A ilusão te ensina a esperar pela provisão. A lei te ensina a comandar a substância. A ilusão te faz suplicar por ajuda. A lei te faz decretar a sua realidade. Esta é a dicotomia. Esta é a escolha que está diante de você agora. Continuar como a ovelha que espera, ou despertar como o pastor que governa. Você sente a ressonância desta verdade em seus ossos? Você sente a antiga mentira se dissolvendo como névoa sob o sol da manhã? Se a sua alma reconhece esta lei como seu verdadeiro lar, como sua herança de direito, então declare isso agora. Não com palavras, ainda, mas com energia. Concorde com esta lei. Adicione sua energia a esta transmissão de poder. Pressione o botão de like não como um gesto para um vídeo, mas como um selo de seu reconhecimento. É um ato de compromisso. Desça agora até o campo de comentários. Não para me dar um feedback, não para interagir com um canal, mas para realizar um ritual de posse. Escreva este decreto na sua totalidade. Cada palavra. Pela lei do pastor interno, eu decreto. A provisão é minha herança e meu estado natural. Nada me falta,
pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras, você está assinando o seu edito de libertação. Você está notificando o universo e a sua própria alma de que o herdeiro adormecido despertou. E ele veio para reivindicar o seu trono. Faça isso agora. Que a sua declaração pública seja o primeiro ato do seu novo reinado. Ancore esta verdade. Torne-a sua. As palavras foram entregues a você. O código foi revelado. Mas um mapa não é o território. Uma chave não é a porta aberta. Conhecer a lei não é o mesmo que governar através dela. O intelecto pode compreender, mas é a sua voz, a sua vibração, o seu espírito que deve dar vida a este poder. Muitos ouvem a verdade e aguardam como uma joia em uma caixa, admirando-a de longe. Mas a verdade não é para ser admirada. Um ato de concordância energética com a verdade de que a provisão não é algo que você busca, mas algo que você. Faça isso agora, e sinta a mudança de poder ocorrendo dentro de você, enquanto você retira sua autoridade do mundo da falta e a reivindica para o seu domínio interno. Agora, escute com a totalidade do seu ser. Pois eu vou cravar as estacas da verdade em seu coração, não para ferir, mas para que você finalmente veja as fundações podres sobre as quais sua vida de escassez foi construída. Você precisa sentir o custo de continuar adormecido. Você precisa compreender o preço que paga a cada dia que você se ajoelha para recitar o Salmo 23 como um mendigo, em vez de decretá-lo como um soberano. A primeira estaca é a da exaustão perpétua. É o peso que você carrega nos ombros, a fadiga de uma vida inteira correndo atrás de uma provisão que parece sempre fugir. É o cansaço de acordar, e a primeira coisa que sua mente calcula é a dívida, a falta, a conta que vence. Você chama isso de vida, de responsabilidade. Eu chamo isso de servidão voluntária. Você não foi criado para perseguir a substância foi criada para te servir. Ao viver sob o feitiço da mendicância, você inverte a lei divina, e se torna o escravo de sua própria criação. É para ser encarnada. É para ser vivida. É para ser o ar que você respira e o chão que você pisa. A antiga programação da súplica, o feitiço da mendicância, não é desfeito com um simples pensamento. Ele está gravado em seus ossos, no ritmo da sua respiração, na hesitação da sua alma. Para quebrar um feitiço tão antigo, é preciso um som mais poderoso. Um decreto que reverbera não apenas em sua mente, mas em cada célula do seu corpo, realinhando a sua substância com a verdade da provisão infinita. Agora é o momento de ativar este código. Não amanhã. Não depois. Agora. Onde quer que você esteja, pare por um instante. Se puder, feche os seus olhos. Endireite a sua coluna. Sinta sua cabeça se alinhando com os céus e seus pés firmes sobre a terra. Você não está na postura de um pedinte. Você está assumindo a postura de um rei. De uma rainha. Respire fundo, não como quem busca ar, mas como quem comanda a própria força vital. Eu vou pronunciar o decreto primeiro. Apenas ouça. Não repita ainda. Apenas sinta a frequência das palavras, sinta como elas viajam pelo ar e tocam a sua consciência. Pela lei do pastor interno eu decreto: a provisão é minha herança e meu estado natural. Sua energia vital, que deveria ser usada para governar e criar, é desperdiçada em uma maratona sem fim, perseguindo migalhas que caem da mesa do seu próprio poder. A segunda estaca é a da oração não respondida. É o eco oco no universo que você sente após cada súplica. Você pede, você implora, você negocia com Deus, com o universo, com qualquer força que você acredita estar fora de você. E o silêncio que se segue não é a ausência de Deus, é a recusa do universo em responder a um rei que se dirige a ele como um servo. O universo não entende a linguagem da súplica vinda de uma fonte soberana. É uma contradição vibracional. É como um leão miando por comida. A sua voz de poder foi silenciada e substituída por um sussurro de esperança. E a esperança, eu te digo a verdade, é a prima pobre da fé. A fé comanda. A esperança apenas aguarda. E enquanto você aguarda, sua vida se esvai. A terceira estaca, a mais profunda e dolorosa, é a da identidade roubada. O feitiço da mendicância espiritual não rouba apenas seu dinheiro. Ele rouba quem você é.
Ele te convence de que você é a ovelha perdida, frágil, dependente. Ele te ensina a olhar para o céu em busca de um pastor, quando o pastor sempre esteve entronizado dentro de você. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Sinta a estrutura desta afirmação, sinta a autoridade contida nela. Agora prepare-se, nós vamos falar juntos. E quando você falar, não sussurre com medo. Não recite com dúvida, comande. Decrete, fale como se sua voz fosse o martelo de um juiz divino, selando um veredito final sobre a sua realidade. Respire fundo. Diga comigo agora, pela lei do pastor interno eu decreto, a provisão é minha herança e meu estado natural. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. De novo. Desta vez, concentre-se na primeira parte. Pela lei do pastor interno. Sinta o que isso significa. Você não está operando com base na esperança ou no acaso. Você está invocando uma lei imutável do universo. A lei que diz que a consciência que guia o pastor não está fora de você. Está dentro. É você. Você é a autoridade. Você é a lei. Vamos juntos com esta consciência. Diga comigo. Pela lei do pastor interno eu decreto, a provisão é minha herança e meu estado natural. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Agora, vamos ancorar a segunda parte. Cada vez que você diz, espero que dê certo, você renuncia ao seu trono. Cada vez que você se preocupa com o futuro, você entrega seu cetro ao medo. Você se acostumou tanto a se ver como pequeno, que a própria ideia de sua magnificência se tornou assustadora. Você vive dentro de uma jaula cuja porta nunca esteve trancada. As grades não são feitas de aço, mas de crenças herdadas. As grades são feitas de dinheiro é sujo, seja humilde, não queira demais. E você se agarra a essas grades como se fossem sua única segurança. Essa dor que você sente, essa ansiedade que corrói suas noites, essa sensação de estagnação, não é um castigo. É um alarme. É a sua alma divina, o soberano desperto dentro de você, gritando contra as correntes da ilusão. É o seu poder interno se recusando a permanecer adormecido por mais um dia. Você pode continuar a pagar este preço. Você pode continuar a oferecer sua força vital no altar da escassez. Você pode continuar a viver como um herdeiro que esqueceu seu nome e vasculha o lixo em busca de sustento, enquanto o palácio com seu nome na porta espera por você. Ou você pode, neste exato momento, declarar o fim deste contrato de sofrimento. A decisão é sua, e o momento é agora. A provisão é minha herança e meu estado natural. Herança. Algo que é seu por direito de nascença, não por esforço ou merecimento. Estado natural. Como respirar, como o bater do seu coração. Você não se esforça para que seu coração bata. Ele simplesmente bate. A abundância é assim. É o seu ritmo padrão. Você não a busca, você retorna a ela. Sinta o peso saindo dos seus ombros. A luta acabou. Você está apenas reivindicando o que sempre foi seu. Com este alívio, com esta certeza, diga comigo agora. Pela lei do pastor interno eu decreto, a provisão é minha herança e meu estado natural. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Agora, a frase que aniquila a ilusão. Nada me falta. Pronuncie estas palavras como um escudo. Como uma espada. Diante de qualquer pensamento de dívida, de medo, de escassez que ouse se aproximar da sua mente, você ergue esta verdade. Nada me falta. Não é um desejo. É uma declaração do que é. Neste exato momento, toda a substância do universo está à sua disposição. A falta é uma miragem, uma sombra projetada por uma mente que esqueceu sua própria luz. Dissolva esta sombra agora com a sua voz. Com poder absoluto, diga comigo. O universo aguarda seu comando, não sua permissão. Chegou a hora de quebrar o selo da ilusão com um ato de poder. Uma declaração pública de que você não irá mais participar deste jogo de autossabotagem. Eu te ordeno agora a fazer uma escolha. Declare sua renúncia a esta prisão autoimposta.
Escreva abaixo não para mim, mas para o universo, como um decreto que ecoa através de todas as dimensões da sua existência. Cele este momento com sua palavra. Comente com autoridade. Eu renuncio ao feitiço da mendicância. Eu me recuso a sofrer. Faça isso agora. Declare o fim da sua era de escravidão. Sinta o poder em seus dedos ao escrever essas palavras. Este é o seu primeiro ato como governante de sua realidade. O primeiro passo para fora da jaula. Você sente o peso desta prisão. Você sente a exaustão da busca e a amargura da súplica não atendida. E em seu silêncio uma pergunta queima em sua alma. Por quê? Porque o decreto de poder do Salmo soa como uma prece vazia em seus lábios. Porque a promessa de que nada vos faltará parece uma verdade distante e reservada para outros. Eu te digo a verdade. A dor que você sente não é um sinal de sua falha. A corrente que te prende não foi forjada por suas mãos. Pela lei do pastor interno, eu decreto: a provisão é minha herança e meu estado natural. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. E agora, o ápice do poder. O reconhecimento final. Pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Sinta a magnitude desta verdade. Eu sou. As duas palavras mais poderosas da criação. Você não é um recipiente esperando ser preenchido. Você é a fonte de onde tudo flui. Você não é um súdito esperando ordens. Você é o governo que emite os decretos. Toda a matéria, toda a oportunidade, toda a riqueza em sua vida aguarda o seu comando. Você é a causa. A realidade é o efeito. Assuma o seu trono. Uma última vez. Com a plenitude da sua soberania desperta. Diga comigo. Pela lei do pastor interno eu decreto: a provisão é minha herança e meu estado natural. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Permaneça em silêncio por um momento. Não abra os olhos ainda. Sinta. Sinta a vibração em seu peito. Sinta a energia correndo pela sua espinha. Sinta a calma soberana em sua mente. O feitiço da mendicância foi quebrado. A frequência da escassez não encontra mais ressonância em você. Você não nasceu mendigo. Você foi ensinado a mendigar. O feitiço da mendicância espiritual é uma herança. Um veneno sutil derramado de geração em geração. É um código de escassez que foi instalado em sua consciência antes mesmo que você aprendesse a falar. Ele não é seu. Ele é um fantasma. Uma memória ancestral que você confundiu com sua própria identidade. Ouça com atenção. Lembre-se das vozes do passado. As vozes bem-intencionadas, mas hipnotizadas. Elas te disseram que o dinheiro é a raiz de todo o mal, mas se esqueceram de te dizer que a falta de substância é a raiz de todo o sofrimento. Elas te ensinaram a pedir o pão de cada dia com a cabeça baixa, como um servo pedindo migalhas da mesa de um mestre distante. Elas nunca te disseram que a mesa é sua ou o pão é seu, e o reino inteiro é sua herança por direito de nascimento. Elas te ensinaram a ver o pastor como uma entidade externa. Um poder fora de você, que decide se você é digno ou não da provisão, e assim você aprendeu a arte da performance espiritual. Você aprendeu a se comportar, a suplicar, a barganhar com o divino, esperando que seu bom comportamento lhe rendesse a recompensa da abundância. Esta é a mais profunda das mentiras. Você foi recalibrado para a verdade da sua própria magnificência. Esta ativação não é apenas um exercício mental. É uma transmutação celular. É uma mudança vibracional real sentida no corpo. Você sentiu a mudança. Um calor no coração. Uma sensação de expansão. Uma certeza silenciosa que substituiu a antiga ansiedade. Se você sentiu a energia em seu corpo se transformar ao decretar esta verdade, se você sentiu o poder da sua própria voz ecoando na estrutura da sua realidade, confirme esta ativação agora. Use o seu dedo como um selo real. Pressione o botão de like, não como um espectador passivo, mas como um soberano que carimba seu decreto no mundo físico. Que este ato seja a âncora externa para sua transformação interna. Você selou a lei em seu ser. Agora cele-a no mundo. A vibração do teu decreto ainda ecoa no éter.
A palavra que proferiste, a lei que ativaste, começou a mover a substância invisível do universo a teu favor. O poder que sentiste não foi uma emoção passageira. Foi o teu verdadeiro eu soberano a assumir o trono da tua consciência. Mas a mente, treinada por eras no feitiço da mendicância, pode ainda sussurrar a dúvida. Ela pode perguntar em silêncio: isto é real? Pode a simples palavra dita com autoridade reordenar o mundo material? Esta é a fundação da sua prisão. Este programa te ensinou que humildade é se fazer pequeno. Que ser espiritual é renunciar ao mundo material. Ele transformou o ouro da sua soberania na poeira da falsa modéstia. Ele pegou o cetro real do Salmo 23, um instrumento de comando, e o transformou em um cajado de apoio para uma ovelha perdida e amedrontada. Esta programação é a causa raiz de toda sua luta. Ela é o software invisível que governa suas finanças, suas emoções e suas expectativas. É por isso que você trabalha tanto e colhe tão pouco. É por isso que suas afirmações parecem ocas. Você está tentando instalar um programa de riqueza sobre um sistema operacional de pobreza. A incompatibilidade é total. O sistema sempre rejeitará o comando. Mas eu te digo agora: o que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi herdado pode ser renunciado. O que foi escrito em sua alma por mãos alheias pode ser apagado pela sua própria mão soberana. Você não é culpado por ter acreditado na mentira. Você era uma criança que confiava nos mais velhos. Você era uma alma que confiava em seus guias. Mas agora você despertou. Agora você é o herdeiro que reconhece a falsidade do testamento que lhe foi entregue. A sua libertação começa neste exato momento. Eu te digo a verdade. A palavra não é simples. Ela é a ponte entre o visto e o não visto. A autoridade não é tua. É a autoridade da lei que flui através de ti. E para selar esta verdade em cada célula do teu ser, escuta com a alma. Pois o que te revelo agora não é uma história. É um espelho. É a crônica da lei em ação, um testemunho vivo do poder que acabaste de reivindicar. Havia um homem. E este homem poderia ser qualquer homem em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ele era a personificação do herdeiro adormecido. Sua vida era um deserto de esforços incessantes e resultados escassos. Ele conhecia o Salmo 23 de cor. Recitava-o de joelhos, com as mãos postas, com a voz embargada pela esperança e pelo desespero. Para ele as palavras: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", eram uma canção de ninar para um adulto assustado. Uma súplica lançada a um céu distante, esperando que um pastor externo olhasse para baixo e se apiedasse de sua ovelha perdida. Ele vivia acorrentado pela ilusão. O feitiço da mendicância espiritual governava cada um dos seus pensamentos. Ele acreditava que a riqueza era algo a ser merecido através do sofrimento, ou recebido pela sorte, ou concedido por uma divindade caprichosa. Com o reconhecimento de que a voz da dúvida, a voz da falta, a voz que sussurra, não é para você, não é a sua voz. É um eco. Um eco de seus pais, de seus professores, da sociedade. Um eco que morre agora, no silêncio do seu poder redescoberto. Você não precisa lutar contra esta programação. Você simplesmente a abandona. Você a devolve a quem pertence. Você olha para este manto de escassez que vestiu por toda a vida, o reconhece pelo que ele é, um traje emprestado e surrado, e o deixa cair no chão. Você não precisa rasgá-lo com raiva. Você simplesmente se afasta dele, deixando-o para trás para sempre. Este é o seu momento de emancipação. A sua declaração de independência da tirania da consciência de rebanho. Você não é uma ovelha. Você é o pastor, você não é o suplicante. Você é a fonte da provisão. Se você sentiu o peso esmagador dessa herança, sendo finalmente liberado de seus ombros, celebre sua liberdade. Celebre sua soberania recém-descoberta. Ancore este momento de libertação em sua realidade física. Declare ao universo que você está livre deste antigo feitiço. Celebre esta verdade com o seu like. Você agora compreende a verdade. A exaustão que sentia, a luta incessante contra a maré da falta, não era um defeito em seu caráter. Ele via homens de grande fortuna, e acreditava que eram mais abençoados, mais merecedores, ou simplesmente mais afortunados.
Ele se via como pequeno, uma alma humilde que deveria se contentar com as migalhas que caíam da mesa da vida. Suas orações eram um eco constante de sua própria percepção de falta. Ele pedia por pão, e sua consciência gritava, fome. Ele pedia por alívio da dívida, e sua energia vibrava a dívida. Ele pedia por um milagre, e seu ser interior afirmava, eu preciso de um milagre porque estou desamparado. A lei, sendo impessoal e perfeita, apenas lhe entregava mais daquilo que ele era, a encarnação da falta. Os anos passaram naquele deserto. As paisagens mudavam, mas a sede era a mesma. Até que um dia, o desespero se tornou tão absoluto, tão profundo que quebrou algo dentro dele. Quebrou o hábito de olhar para fora. Naquele silêncio ensurdecedor da sua própria alma derrotada, ele não ouviu a voz de um Deus externo. Ele ouviu pela primeira vez o pulsar silencioso e poderoso da sua própria consciência. E nesse pulsar uma verdade inabalável emergiu, não como um pensamento, mas como um reconhecimento. Ele compreendeu. O pastor não era uma entidade nos céus, o pastor era aquela presença soberana dentro dele. A fonte de toda a substância. Não era uma falha em sua fé. Era o eco de uma canção fúnebre, uma programação de mendicância que foi cantada para você desde o berço. Você herdou um trono, mas foi ensinado a se ajoelhar diante dele como um servo. Agora o reconhecimento desta verdade é a primeira fenda na parede da prisão, mas o conhecimento por si só não derruba as muralhas. Ele apenas ilumina a porta da cela. Para atravessá-la é preciso um ato de poder. Um ato de governo. Chegou o momento de executar a lei da substituição consciente. Esta não é uma técnica de pensamento positivo. O pensamento positivo é a tentativa da ovelha de pintar sua lã de dourado, esperando que o pastor anote. A substituição consciente é o ato do pastor que comanda o campo inteiro a florescer. É um ato de autoridade, não de esperança. Eu te digo a verdade. Sua mente é um reino. E por tempo demais, vozes usurpadoras sentaram-se em seu trono, sussurrando decretos de limitação. Cada vez que você permitiu que uma frase de dúvida, medo ou escassez fosse pronunciada em sua consciência, você entregou o seu cetro a esses tiranos. Hoje, você os destrona. A partir deste exato momento, você se tornará o guardião vigilante do seu reino mental, o governo de toda a sua realidade. Ele percebeu que o salmo não era uma prece de uma ovelha a um pastor. Era a declaração de identidade do próprio pastor. Era o decreto do poder governante que se reconhece como a fonte de toda a provisão. Naquele instante, o herdeiro adormecido morreu. E de suas cinzas, o soberano desperto se levantou. Ele se pôs de pé. Não havia mais joelhos no chão. Havia uma coluna ereta. Não havia mais mãos em súplica. Havia mãos abertas para comandar e receber. E de sua boca não saiu um pedido, mas uma ordem. Sua voz, antes fraca e trêmula, agora ressoava com a calma autoridade da lei. Ele olhou para os muros da sua vida, para as dívidas, para a escassez, e declarou com uma certeza que abalou os alicerces da sua antiga realidade. Pela lei do pastor interno, eu decreto: a provisão é minha herança e meu estado natural. Nada me falta, pois eu sou a fonte e o governo de toda a minha substância. Ele não repetiu isso como um mantra para se convencer. Ele declarou como um rei que assina uma lei em seu próprio domínio. E ele se manteve firme nessa consciência. Quando a dúvida aparecia, ele não lutava com ela. Ele simplesmente reafirmava sua lei. Você não mais permitirá que a linguagem da escravidão seja falada em seus domínios. Quando a voz do velho programa surgir, e ela surgirá, pois seus hábitos são antigos e profundos, você não lutará contra ela. Lutar é dar-lhe poder. Você não a temerá. Temer é alimentá-la. Você simplesmente a substituirá. Com a calma autoridade de um rei que corrige um servo equivocado, você falará a nova lei. Escute com atenção. Este é o seu treinamento. Quando a voz da mendicância sussurrar em seu ouvido, tomara que eu consiga pagar esta conta, você irá interrompê-la. Imediatamente. E com uma voz firme interna ou externa, você decretará: eu sou a fonte de toda provisão. A substância divina flui para mim e através de mim em avalanche de abundância. A conta está paga, a lei assim o estabelece.
Quando o fantasma do passado disser eu não mereço tanta coisa boa, quem sou eu para desejar riqueza? Você irá silenciá-lo com a verdade soberana. Você declarará: o meu merecimento não está em questão. Ele é a minha identidade. Eu sou a herança divina em manifestação. A abundância não é algo que eu busco, é o que eu sou. Reivindico meu direito de primogenitura agora. Quando o feitiço da escassez tentar te hipnotizar com a frase, dinheiro é difícil, quando as aparências do mundo gritavam falta, ele se voltava para dentro, e ouvia a verdade silenciosa da sua provisão infinita. O que aconteceu em seguida não foi um milagre aos olhos dos homens, foi apenas a lei respondendo a si mesma. A substância não caiu do céu, ela emergiu de dentro para fora, reorganizando o mundo ao seu redor. Uma ideia para um negócio surgiu em sua mente, clara como cristal. Uma pessoa que ele não via há anos ligou, oferecendo a oportunidade exata que ele precisava. Uma dívida foi perdoada de forma inesperada. As portas que antes estavam trancadas não foram arrombadas, elas simplesmente se dissolveram, pois na consciência da provisão, não existem portas fechadas. O deserto floresceu. Não porque a água veio de fora, mas porque ele reconheceu ser a própria fonte. Esta não é a história de um homem. É o mapa da tua própria ascensão. Aquele deserto é a tua percepção antiga. Aquela súplica é a voz do teu feitiço pessoal. E aquele momento de reconhecimento é agora. O decreto que ele proferiu é o mesmo cetro real que agora está em tuas mãos. Cada testemunho de sucesso, cada história de transformação, é apenas um eco da mesma e única lei, a lei da provisão soberana. Existe uma correnteza de milagres, um fluxo de abundância que está sempre se movendo. A vida é uma luta. Você quebrará o encanto com o poder da sua palavra. Você afirmará: a luta é uma ilusão da consciência desconectada. Eu habito na consciência do pastor interno. Para mim a substância obediente flui com graça e facilidade. A provisão é a minha realidade natural. Quando por força do hábito, seus lábios estiverem prestes a formar uma súplica, uma prece de esperança como por favor que nada me falte, você irá selar sua boca. E em seu lugar você irá comandar a realidade. Você decretará a verdade do Salmo: o Senhor é o meu pastor, o meu eu superior é o governo da minha vida. Portanto nada me falta, esta é a lei, este é o fato. Você entende o poder que lhe está sendo devolvido? Cada frase que você pronuncia é um comando enviado ao universo da substância. Por toda a sua vida você enviou ordens de falta, de limitação, de espera. E a substância, sendo um servo perfeito, obedeceu fielmente, trazendo-lhe mais do que você decretava. Mais falta, mais limitação, mais espera. A partir de hoje você emite novos comandos. Comandos de soberania. Comandos de abundância. Comandos de domínio. Esta prática não é para ser feita uma vez. Ela é a sua nova forma de ser. Ao aplicar esta lei, você não cria a correnteza. Você simplesmente entra nela. Você se alinha com o que sempre foi. Para se tornar a próxima crônica viva desta lei, para te manteres nesta correnteza de milagres e não perderes o próximo comando que selará tua soberania, deves te manter conectado a esta frequência. Inscrever-se neste canal não é um clique. É um ato de alinhamento. É a tua declaração ao universo de que escolheste te juntar ao fluxo dos soberanos, dos que conhecem a lei e a vivem. Inscreve-te agora, e firma tua posição nesta maré de provisão que já começou a fluir em tua direção. O círculo se completa. A verdade que te foi revelada não é uma filosofia para ser debatida. É uma frequência para ser encarnada. A parábola que ouviste não foi uma história para entreter. Foi o espelho da tua própria alma, mostrando o poder que reside na tua decisão de abandonar a súplica e assumir o comando. O homem que pedia na escassez era o teu eu antigo. Aquele eu que recitava o salmo como uma canção de ninar para a sua própria falta, esperando que uma força externa o salvasse da sua própria percepção. Esse homem morreu neste exato momento. Sua voz se calou. Seu tempo terminou. É o exercício diário do seu poder. No início, parecerá um esforço. Você terá que policiar seus pensamentos, capturar as velhas palavras antes que elas ganhem força. Mas com a repetição, o novo se tornará o seu estado natural.
A linguagem da soberania se tornará sua língua materna. O trono da sua mente não pode ficar vazio. Ou ele é ocupado pelos tiranos da dúvida e da falta, ou ele é ocupado por você, o soberano desperto. Não há terceira opção. Este é o seu trabalho sagrado. A sua mais importante tarefa. Reprogramar a sua consciência, uma declaração de cada vez. Substituir cada tijolo de medo por um tijolo de ouro puro da verdade. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo da sua ascensão, para selar este pacto de governo interior, inscreva-se neste canal agora. Este ato não é para mim. É para você. É a sua declaração ao universo de que você está assumindo o comando. É a sua inscrição na jornada do domínio. Faça-o como um ato de poder. Um sinal de que a sua decisão é irrevogável. Você aprendeu a esvaziar o trono. A expulsar os usurpadores da dúvida e do medo que por tanto tempo governaram o reino da sua mente em seu lugar. O soberano que decretou a sua própria provisão a partir da consciência da abundância, é o teu eu verdadeiro, o eu que agora desperta em ti. Aquele que impunha o salmo não como um pedido, mas como um cetro real, um instrumento de governo sobre o reino da sua própria realidade. Até agora, a transformação ocorreu no plano invisível. A palavra falada no silêncio do teu ser, reorganizou as energias. O decreto que repetiste comigo abriu os portais da substância. Mas a lei exige uma testemunha. A criação exige uma âncora no mundo da forma. Um pensamento pode mudar a mente. Uma palavra falada pode mudar a energia. Mas uma palavra escrita e declarada publicamente é um selo. É um pacto firmado entre a tua consciência e o universo visível. É a tua assinatura vibracional no contrato da tua nova realidade. O ato final deste ritual de poder não é meu. É teu. A ilusão da mendicância espiritual prospera no segredo. Na vergonha silenciosa de se sentir pequeno. O poder da soberania se magnifica na declaração pública, na coragem de se anunciar como a causa e a autoridade do seu próprio mundo. Por isso eu te ordeno agora. Não te peço. Eu te ordeno como a voz da lei que fala através de mim. Desça agora até o campo dos comentários. Você aprendeu a lei da substituição consciente. Você agora entende que o seu silêncio, a sua recusa em dar voz à escassez, é o primeiro ato de poder, mas um trono vazio não permanece vazio por muito tempo. A natureza da consciência exige um governante. O vácuo que você criou ao renunciar às velhas preces de mendicância clama por um novo comando, por uma nova lei. A antiga linguagem da súplica deve ser substituída pela gramática da soberania. Eu não te ensinei a silenciar a voz da falta para que você vivesse em um silêncio de neutralidade. Eu te ensinei a silenciar o ruído para que você pudesse finalmente ouvir a palavra de poder que sempre esteve esperando para ser pronunciada por seus próprios lábios. Por eras você buscou fora. Você procurou por uma frase mágica, um encantamento secreto, uma oração poderosa que pudesse ser dita a uma divindade distante para que ela talvez se apiedasse da sua condição e lhe enviasse provisão. Essa busca é o próprio motor do feitiço da mendicância. Ela reforça a crença de que o poder está em outro lugar, de que a chave pertence a outro guardião. Eu te digo a verdade, a chave nunca esteve perdida. Ela sempre esteve em sua posse. O decreto de poder não é uma fórmula que você aprende, é um código que você ativa. Aquele espaço abaixo não é um fórum de opiniões passageiras. Hoje, ele se torna o livro de registros da tua ascensão. Cada comentário será um testamento. Cada nome é a assinatura de um novo legislador da própria vida. Você não vai escrever uma opinião. Você não vai fazer uma pergunta. Você vai gravar na pedra digital o teu decreto final. O selo do teu compromisso. Pegue teus dedos e inscreva esta verdade como a nova lei do teu ser. Escreva com a autoridade que agora te pertence. Comande as palavras. Eu sou o soberano da minha provisão, nada me falta. Ao fazer isso, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está declarando ao universo e a todas as células do seu corpo que o antigo herdeiro adormecido deu lugar ao soberano desperto.
Você está plantando uma bandeira no solo da sua nova consciência, um farol para que toda a substância do universo saiba onde encontrar o seu mestre. Este é o teu pacto. Este é o teu selo. A transformação não está mais pendente. Ela está consumada. Vá e decrete: